esse comentário sobre a mulher e a presença da mulher no cinema do Oliveira, quer dizer, é uma resposta a uma série de comentários que, quer escritos, quer oralmente, provavelmente foram sendo produzidos mais ou menos nesta altura, que é, como dizia há pouco, o momento que se segue à realização, quer do passado e do presente, quer depois do Benilde ou a Virgem Mãe, o Amor de Perdição a partir do Camilo Castelo Branco e o Francisca, que é o último filme que o Oliveira tinha feito antes de realizar o Visita. Em todos esses filmes se interroga, de diferentes maneiras, o problema da mulher, numa perspectiva pós-romântica e na cena do Camilo Mascado, mas a questão da virgindade. Portanto, esse comentário do Manuel de Oliveira tem enfim, possivelmente essas razões, eu não posso responder por ele, como é evidente, e outras de natureza biográfica. Eu acho que é um filme importante para ter uma percepção diferente sobre a globalidade da obra de Manuel de Oliveira, talvez não tanto por aquilo que ele diz em relação aos filmes que nesta altura já tinha realizado, mas sobretudo por causa dos filmes que vai realizar a seguir. Ele fala aqui do projeto do Nono com a Vanguarda de Andar, portanto estamos em 1981, o filme só seria realizado em 1990, portanto quase uma década depois. E é um projeto que ele começa a conceber imediatamente depois do 25 de Abril, portanto desde 74, nesta altura já está a trabalhar no formato muito tempo. Como dizia também há pouco na apresentação, há uma série de filmes que o Manuel de Oliveira virá a realizar que são antecipados neste filme e, portanto, ele regressa a este filme através dos outros filmes. O Nido de Desespero sobre Camilo Castelo Branco parece uma referência mais evidente, mas há outros filmes que podem ser detectados aqui. Há, por exemplo, a omnipresença da Gioconda numa série de situações e de planos que depois também vamos reencontrar em filmes posteriores, num, por exemplo, que se chama O Meu Caso. E, portanto, é interessante, depois de ter sido possível ver este filme, recentemente, retrospectivamente perceber as questões que já estão em genes em 1981 e que têm concretizações diferenciadas numa série de filmes que o Oliveira iria realizar depois disso. A questão do Oliveira político nunca foi muito explorada, acho. E eu lembro-me há pouco tempo vi pela primeira vez o Benilde da Virgem Mãe e estava a ler umas coisas sobre o filme. E o filme, na altura, mesmo em cima da Revolução, era de uma forma de frias, estava tudo envolvido com a Revolução, e toda a gente esperava, toda a gente ligava ao mundo artístico que estivesse também envolvido e produzido coisas. E o Oliveira parece estar sempre, mais uma vez, contracorrente. Ele junta o episódio da PIDE com aquilo que corre mal relativamente à empresa, e isto também depois fica ligado ao Benilde, não é? Essa observação é uma observação interessante. O episódio da PIDE com o Orbeiro Tavares Rodrigues, que realmente aparece no filme, é a única criação encenada, por assim dizer, que temos ao longo de todo o filme. Em relação à questão política, eu acho que a obra de Manuel de Oliveira sempre foi muitíssimo mal recebida e percebida a esse nível, do ponto de vista da maneira como, pela via da ficção, indiretamente, com certeza, de formas até, enfim, longínquas, os filmes de Manuel de Oliveira sempre foram extremamente políticos. Em relação ao Benilde, há uma publicação, entre outras, realmente a recepção do filme foi por lado má, por várias razões. Desde logo o filme estreou na semana de 25 de novembro, portanto fez meia dúzia de espectadores, e depois o que se culpou, obviamente, foi a natureza do filme e a presumível alienação ou adiamento histórico e político do realizador. Portanto, a responsabilidade foi passada para aí, mas o contexto histórico da estreia do filme é importante para perceber isso. Agora, de qualquer modo, se quisermos olhar para o filme sem ser numa perspectiva estritamente literal, não, e o Oliveira é bastante generoso na maneira como aponta essa possibilidade de leitura. É evidente que o Benilde da Virgem Mãe, para quem não conhece, é um filme que trata de uma
jovem que vive fechada numa casa, que é referida no filme como um velho casarão no meio de um latifúndio alentejano, sozinha, ou o pai, que é despótico, e a dada altura há uma visita de uma tia de Lisboa que conhece muito o mundo, como ela própria o afirma, e portanto tem um filho, etc, mas no final, ou a dada altura, a Penelope diz estar grávida, apesar de nunca ter estado com um homem. Há um louco que ronda a casa, há o primo, portanto não se percebe muito bem quem é que poderá ser o pai daquela criança, a tia de Lisboa não acredita, como é evidente, na possibilidade dela estar grávida sendo virgem, portanto é óbvio, isto parte do texto do Régio, a relação com o mito religioso da Imaculada Conceição é evidente, mas ao longo de todo o filme vamos percebendo que aquele casarão e que aquela gravidez histérica da Penelope resultam de um fechamento radical que não é muito diferente do fechamento que o país conheceu durante muito tempo até ao 25 de abril de 74. O filme aparece como uma possível representação daquilo que é uma situação política no país até 74. O Amor de Perdição é um filme sobre a Revolução, até aparece a Marselhesa a dada altura. Portanto, o cinema de Manuel de Oliveira sempre teve um diálogo político, de natureza política, com o presente. O trabalho que ele faz, por exemplo, no Nó, que é revisitar toda a história do país, não é para fazer uma lição de história para uso das escolas e das crianças e instrução do povo, não é nada disso. É revisitar a história do país, começando do imediato, mas para pensar o presente do país. Quando ele adapta, por exemplo, um texto do Régio, que se chama O Quinto Império, com o Ricardo Trepa, no papel de Dom Sebastião, é evidente que ele está interessado na personagem do Dom Sebastião e nos dilemas que o Dom Sebastião pode ter vivido, assombrado pelo poder dos seus antepassados, etc. Mas a maneira como o Dom Sebastião fala sistematicamente para a Câmara, olhos nos olhos para o espectador, como se fosse um apresentador de televisão, de jornal, sublinha o facto de estar a falar para a plateia e de estar a falar do presente, portanto não está propriamente a incorrer num qualquer revivalismo histórico ou a fazer um filme histórico no sentido clássico do termo. Portanto, o cinema histórico de Oliveira tem sempre essa vocação política. Eu, pessoalmente, acho que ela está sempre presente. Até num filme como, por exemplo, o Val Abraão. A personagem da Ema, que é uma adaptação indireta de Flaubert através do texto da Agostina, é ela própria, mais o contexto onde aquilo tudo acontece, que é o Douro, representativa de um momento histórico do país e de uma certa atração que o país conhece nesse período, por uma certa afiliação à Europa, etc., que é representado no filme pela erótica social de uma personagem que é Emma Bovary. Mas, indiretamente, há uma possibilidade de ler aquilo politicamente. Aliás, a dada altura, há o carteiro que chega, um trabalhador da quinta, onde se produz vinho, e que vê essa personagem, Emma Bovary, a limpar as escadas, descalça. Ela é a senhora da casa, mas ele confunde-a e acha que é uma criada. E diz-lhe, manda limpar os teus patrões, não sei o quê, o que é que estás aqui a fazer? És uma reacionária. Portanto, o comentário político está presente, sempre. Há perguntas aí? Pois, este filme fiquei um pouco confuso relativamente à participação da Agostina. Porque ele no início, naquele seu genérico muito particular, escreveu o filme, os diálogos, ou seja, os diálogos entre os dois personagens que lá aparecem. Mas então as falas do próprio Oliveira são dele. Mas estão corretamente escritos. Sim, ele está ali. Estão corretamente escritos e respondem rigorosamente ao que está. Sim, claro. Há bocado estávamos a falar com o Manuel acerca
destas personalidades excessivas, não é? O propósito da Ana da Costa, sobretudo. Eu estava a ver este filme, estava na Oliveira, realmente também me parece querer fazer a mesma coisa com isto, quer ensombrar-nos. Ao ponto de ter pensado em fazer um filme sobre a idade social, não é? Como nos vi visitar quando. Quer dizer, o filme pode ser visto nessa perspectiva póstuma, de facto, como uma poética, no sentido clássico do termo. A poética Oliveira. O que é que o Oliveira pensa sobre a sua maneira de fazer e pensar o cinema? Pode ser essa perspectiva. Quer dizer, é um filme que tem que ser entendido de uma forma muito elementar. Alguém vai abandonar uma casa que construiu e onde gostou de viver, viveu lá 40 anos, 2 gerações passaram por ali, e, obviamente, alguém que faz imagens, isto é, que filma, que é um cineasta, vai recorrer a esse instrumento para fixar uma memória daquela casa. Quer dizer, isto é absolutamente elementar. Qualquer um de nós pegaria provavelmente no telemóvel e fotografaria, não é? É evidente, é uma coisa da mesma natureza, só que é feita pela Oliveira. E, portanto, não são fotografias com telemóvel que qualquer um de nós pudesse fazer. Depois há, e não sei o que é que pensaram acerca disso, se realmente concordam com esta minha visão, há de facto uma condição de pós-morte nesta presença do Oliveira no filme que afeta a maneira como vemos o filme de uma forma radical. Quer dizer, seria completamente diferente de ver-se este filme em 1981 ou ver-se este filme com o Manuel de Oliveira em vida. A natureza do filme seria forçosamente outra. Quer dizer, o facto de vermos este filme e sabermos que o realizador está morto e mais, que era programático o filme ser posto, de repente faz com que aquela figura que é dele e que está do outro lado da imagem, do outro lado da tela, que é uma imagem, seja a imagem de alguém que morreu. E, portanto, eu imagino que essa dimensão se vá esbatendo com o tempo. Mas o filme estreou um mês depois da morte de Oliveira, no Porto, e nessa altura, no Rivoli, sala cheia, duas projeções consecutivas, e nessa altura a dimensão fantasmagórica era muito marcada. E claro que o Manuel de Oliveira tem noção disso. Em relação a assombrar, no sentido de ser uma figura demasiado impositiva como o Bernardo da Costa e eventualmente o que pudesse ter sido, quer dizer, o Manuel de Oliveira é alguém que sempre gerou visões muito diferenciadas, sobretudo entre os seus pares. Há uma série de colegas de profissão e, enfim, outras figuras que sempre perceberam a importância de Manuel de Oliveira e que sempre o apoiaram, não só financeiramente, mas que sempre, enfim, sempre o estimularam e sempre tentaram ser mais ou menos isentos na maneira como foram recebendo os seus filmes e escrevendo sobre os seus filmes. E depois há todo um grupo de realizadores que, de uma forma mais ou menos caricata, insistem no facto de Manuel de Oliveira absorver tudo quanto é financiamento público do cinema em Portugal durante não sei quantos anos, etc. Portanto, essa história é subejamente conhecida. O que nem sempre é muito frisado é o facto de Manuel de Oliveira ter começado a filmar em 1929 com o Douro Fano Fluvial, que estreia em 1931. Depois, isto é pago por ele próprio, mais 2 ou 3 filmes de produção caseira pagos por ele até ao Niki Bobó, que é uma coprodução com António Lopes Ribeiro. Portanto, metade do dinheiro é de Manuel de Oliveira. O filme foi um fracasso comercial todo completo, foi muitíssimo mal distribuído em Portugal. O Oliveira ficou na prática sem filmar durante 16 anos, volta a filmar com financiamento público um filme que se chama Ato da Primavera, que é de resto referido aqui, e que é um filme, não por acaso, sobre a Paixão de Cristo, mas uma Paixão de Cristo com sentido político. Portanto, é um filme que é realizado no momento em que a guerra colonial portuguesa está, de facto, a explodir
e da pior maneira, e portanto o Oliveira faz uma aproximação entre a morte do Cristo e a paixão de Cristo e a guerra, precisamente a guerra colonial. Aquilo obviamente caiu muito mal ao regime, e no fundo o que eu quero dizer é que o Manuel de Oliveira passou 40 anos, portanto a primeira metade da sua carreira, por assim dizer, impedido de filmar. E portanto a pergunta pode fazer-se de outra maneira, que é o que é que poderia ser hoje a obra de Manuel de Oliveira, portanto, um realizador que trabalhou durante mais de 80 anos, se tivesse tido condições financeiras, técnicas, enfim, condições para trabalhar. O Manuel de Oliveira tem uma obra vasta, é a maior de um realizador português, mas ainda assim não é uma obra gigantesca quando comparada com obras de outros realizadores que viveram muito menos tempo e trabalharam muito menos tempo do que ele. Portanto, o José Manuel Costa, que é o diretor da Cinemateca, aliás, na folha de sala que acompanhou a estreia deste filme na Cinemateca, recorda afirmações de alguns realizadores acerca da relação de Manuel de Oliveira com o financiamento público, e que dizem, alguns deles talvez não repetiriam hoje, imagino eu, que dizem que, mas uma das afirmações salvo erro é do próprio João Bernard, que o impedimento de que o Manuel de Oliveira pudesse ter realizado mais filmes foi o maior crime cultural em Portugal no século XX. Quer dizer, há posições extremadas, como se vê, mas de qualquer modo há esse incómodo, de facto, que é o incómodo de ter consciência de que o país talvez nem sempre acarinhe e valorize como deva aqueles que são os seus maiores representantes. Não há muito tempo quer dizer, quando Manuel morreu, falava com o diretor do Skate Cinema, organizou um especial, e ele mais uma vez me repetia que estava convencido que em Portugal não se percebia, ainda não se percebia a dimensão completamente internacional, mundial, da obra de Manuel de Oliveira. Quer dizer, continua-se a acreditar que é um grande realizador português, etc., que talvez esteja conhecido em Badajoz, Paris e em mais de 3 sítios, mas secundarizando ou não percebendo sequer o facto de Manuel de Oliveira ser um dos grandes autores e um dos grandes inventores do cinema, mundialmente. Isto não deixa de ser um pouco contraditório. Ele faz um pouco peso da sua vida, do seu percurso, ainda menos do que está na obra estava filmada. É claro que quando a malta tem 60 e poucos anos, não estima que vá viver mais de 30 e tal anos de vida produtiva. Em 1971, o Manuel de Oliveira realizou um dos filmes. E isto não deixa de ser um pouco... Não deixa quase também de ser um testamento. Não é que ele esteja a tentar concluir a sua vida realizadora, mas, e até nos deixa uma obra que está em construção, mas não deixa de ser um peso de finalização de uma vida. E, surpreendentemente, está encartado, ainda a vida dele está sempre Depois deste filme, Manuel de Oliveira fez inúmeros outros filmes que têm, objetivamente, ou podemos acreditar que tenham, ou nos quais se reconheceu uma dimensão testamentária. Portanto, aliás, o Manuel de Oliveira fazia um filme, isto vai desde 1990, e Tumbas, que era um filme testamentário, Portanto, os últimos 30 filmes de Manuel de Oliveira são testamentários. Não conjugados. Há uma reflexão sobre a morte, evidentemente. Manuel Moses usou no filme dele um fragmento do Espelho Mágico, que é isso, não é? Quer dizer, é uma reflexão sobre a morte que depois, por acaso, até acaba com uma vida, não é? Quer dizer, há uma criança e há muitos outros filmes de Manuel de Oliveira, dos últimos que realizou. Estou a pensar, por exemplo, no Estranho Caso de Angélica,
tem qualquer coisa do Dreyer, da sequência que também usaste, ressurreição de alguém que morreu, e o Angélica, que é um projeto de 1952 e que só foi realizado em 2008, salvo erro, 2010, 11, confesso que agora não sei exatamente qual é a data. É um filme em que o Manuel de Oliveira produz uma reflexão acerca do que o cinema é, como é que o cinema se relaciona com a vida e com a morte. Se calhar essa é a grande questão para alguém que faz imagens, não sei, eu não faço, mas acredito que possa ser. E claro que tem uma dimensão testamentária. E nesse filme é muito interessante constatar que o intervalo de tempo, o hiato de 50 anos entre a data da concepção do projeto e finalmente a realização do filme, fazem com que de repente aquela história já não seja a história de um jovem fotógrafo que vai fotografar uma jovem morta, aparentemente que sorri e pela qual ele se apaixona, e esse episódio é alegadamente baseado num acontecimento vivido por Manuel de Oliveira, que foi com a sua Leica fotografar uma prima da mulher que tinha morrido e de repente, ao fazer o ponto de focagem nas Leicas, isso acontece de uma forma particular, parecia que a morta ganhava vida e que lhe sorria, portanto que a alma estava a desprender do corpo e aquilo me impressionou muito. Portanto, eu acho que deixa de ser um filme sobre isso, sobre um amor impossível, portanto é mais um dos amores frustrados do Manuel de Oliveira, mais uma das representações dos amores frustrados, para ser um filme sobre um homem de 100 e não sei quantos anos que, obviamente, se confronta com a morte, e a própria ideia de morte, com M maiúsculo, é algo, uma ideia pela qual ele está apaixonado. E, portanto, a Angélica já não é simplesmente a jovem morta, mas é a morte pela qual ele se apaixona, inevitavelmente. E, portanto, quer dizer, este é, em definitivo, um filme testamentário, não é? Quer dizer, porque ele foi pensado para funcionar dessa maneira. Mas é um filme testamentário realizado em 1981 por alguém que só morre em 2014, 15, não sei, 15. Portanto, muitos anos depois, não é? Sim, e portanto,